Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Pacheco aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns pontos positivos e alguns, não vou dizer negativos, vamos dizer alguns pontos que talvez você precise, mas talvez não tenha aqui no M14 5G. Então assista o vídeo do início ao fim para você saber se realmente é o melhor celular para você comprar com um excelente custo-benefício, né? Custo-benefício já vou falar que é, inclusive se você quiser comprá-lo com melhor preço, até então só vende na internet mesmo esse modelo. A linha M foi feita só para ser vendida na internet, link na descrição para você comprar com o melhor preço do Brasil e com garantia. Vamos lá, galera. Vamos começar pelo primeiro ponto que eu acho mais top nesse aparelho, é o fato dele ter 6.000 mAh de bateria. Isso mesmo, é muita bateria. Pode durar até 2 dias aí tranquilamente, a depender do seu uso exclusivamente do que você faz com o smartphone. Se você usa um pouco mais pesado, mesmo assim ainda vai passar mais de um dia aí com folga tranquilamente, é claro. Eu ainda repito, né? Se você for jogar o dia todo, obviamente não vai passar 2 dias, né? Mas se você usar mais moderado, usar, vamos dizer, como alguns comentários falam aí, como uma pessoa comum, vai durar 2 dias aí tranquilamente ou até mais. Meu pai usando aqui, eu acho que vai passar a semana toda. E é claro, além de ter uma bateria de 6.000 mAh, vem um carregador na caixa aqui de 15 watts. Tem vídeos no canal já falando sobre unboxing, sobre testes de câmeras e muito mais comparativos. Só você olhar a playlist aqui do M14 no canal. E ele suporta o carregamento rápido de até 25 watts, mas como eu falei para vocês, o que vem na caixa é de 15, que carrega aí mais ou menos em 2 horas e 15 minutos. Tem testes no canal Manual da Samsung, que é um canal meu, onde eu testei lá o carregamento de 0 a 100 e você pode ver lá as parciais. E cara, se você quiser carregar um pouquinho mais rápido, compra o carregador original aí de 25 watts, tem um da própria Samsung mesmo, vou deixar o link aí abaixo para vocês quiserem comprar, é mais ou menos uns 150 reais. Bom, mas já vem na caixa um de graça, então já compramos o celular. Se você não quiser carregar mais rápido ou tiver um mais potente, você pode usar também aí do original, tá? Não compra carregador Xing Ling aí, que diz que é de 100 watts, de 50 reais, porque isso daí são uma porcaria. E o segundo motivo, mas não menos importante, é claro, como já diz o nome aqui, Galaxy M14 5G. Então, ele já vem aqui com a conectividade 5G para você usufruir dessa nova tecnologia. Por exemplo, os novos smartphones que estão vindo agora, se não é, mas é um dos melhores custo-benefício com 5G na atualidade aqui, no custo-benefício no geral, de tudo que ele engloba aqui, é muito bacana. Ah, Rafael, aqui na minha cidade não pega 5G, eu vou conseguir usar ele aqui? Vai, em 4G ou 3G, seja lá o que a sua operadora te disponibilizou para a sua região, né? Caso você vá para uma região que vá lá e tem um 5G, por exemplo, aqui na minha cidade não pega, mas lá na capital pega o 5G. Aí eu posso utilizar o 5G lá tranquilamente, obviamente, se a minha operadora, se meu chip estiver funcionando com isso, né? Se você tiver um chip lá de 1900 e bolinha, aí muito provavelmente não vai funcionar o 5G, mas é só você lá na sua operadora pedir um chip novo com o mesmo número e aí você vai usufruir do máximo do seu aparelho. E o terceiro motivo, mais não menos importante, isso aqui não está em ordem de mais importante ou não, tá em uma ordem aleatória que eu fiz aqui, é o desempenho. Sim, esse chipset aqui vai depender muito da versão do AnTuTu, a gente não se baseia tanto assim, mas ele fez mais de 400 mil pontos aqui na versão do AnTuTu, versão 10, que é a última versão, 440 mil pontos para ser mais exatos, e na versão anterior, na 9.3 alguma coisa, fez 400 mil pontos. Então, em média, 400 mil pontos a pontuação dele. Para a efeito de comparação, assim, entre aspas, o Exynos 850, que era o que equipava a linha anterior dele aqui, que era o M13, ele fazia em média aí 190 mil pontos, estourado 200 mil pontos, né? O máximo que eu vi foi 196 mil pontos, o Exynos 850. Então, basicamente meio que dobrou, sem contar do processo de fabricação de 5 nanômetros. Rafael, o que é isso, meu parceiro? 5 nanômetros nada mais é que quanto menos nanômetros o chipset tem, mais ele consegue trabalhar em velocidades mais altas. Então ele tem uma velocidade muito boa. É claro, eu estou falando aqui, avaliando um aparelho que custa em média R$1.000, R$1.100, tá? Ou até mais barato, que já vimos aqui, por exemplo, que vai ser o próximo ponto, abaixo dos R$1.000 em promoções, tá? Não estou garantindo que vai ter esses preços, vocês conferem nos links aí abaixo na descrição, mas em média esse valor já tem alguns dias que lançou e já encontramos com os preços mais atrativos. E é claro, ainda falando aqui sobre o desempenho, ele tem 128 GB de armazenamento, 4 GB de memória RAM. Para essa faixa de preço, 4 GB de memória RAM, tá ok. E o quinto motivo é claro, ao contrário do irmãozinho mais novo dele, o A14, o M14 conta com NFC. Rafael, o que é NFC? Nada mais é uma tecnologia que você pode cadastrar o seu cartão de crédito no smartphone e fazer pagamentos. Aqui tá a maquininha. Pronto, fiz o pagamento sem precisar levar o cartão, sem precisar tirar o cartão do bolso, por exemplo, né? Você cadastra seu cartão aqui e faz pagamentos por aproximação nas maquininhas que são compatíveis, que basicamente hoje em dia todas são, né? Eu, por exemplo, pago aqui com relógio. Se você tiver um relógio da Samsung também pode fazer isso, né? Só
rápido e prático. O sexto motivo é as câmeras. E cara, eu gostei bastante, fiz até um teste um dia desse de alguns smartphones e cara, muita gente não achava que os testes que eu fiz com o M14 era realmente dele. As câmeras dele simplesmente são muito boas para essa categoria, para essa faixa de preço. Se for comparar mesmo com o Redmi Note 12, esse daqui dá uma surra em câmeras no Redmi Note 12. Cara, simplesmente incríveis as câmeras dele. Tô falando baseado no celular de R$1.000. A gente sabe que tem melhores, é claro, só você investir um pouco mais. Mas, cara, para um celular de R$1.000, as câmeras dele, a câmera principal de 50 megapixels, uma coisa que eu achei interessante também, apesar dele não ter uma estabilização dedicada, como o A34 ou a 54, os vídeos ficam até que bem estáveis. Veja o comparativo que eu fiz aqui no canal entre ele e o A14 5G para vocês terem uma noção da qualidade das câmeras dele, tanto da câmera frontal como da câmera traseira também, são muito interessantes. Eu gostei bastante do resultado, melhorou muito em relação à geração passada e está super aprovada na minha opinião. Aqui mesmo no aplicativo de câmera você consegue tirar fotos com até 50 megapixels, tem o modo retrato, aqui no vídeo ele consegue filmar em até Full HD a 30 fps, tanto na câmera traseira como na câmera frontal, e aqui no modo mais tem o modo noturno, câmera macro, modo pro, panorâmica e modo Full. E o sétimo motivo é em relação à sua tela. Sempre nós temos uma tela bem interessante aqui nesse aparelho, uma tela LCD com taxa de atualização de 90 Hz para deixar os movimentos mais fluidos aqui, e é bem interessante aí para sua faixa de preço, e é uma tela também Full HD que tem uma qualidade aqui bem interessante, adequado, é claro, para sua faixa de preço. No conjunto, no geral, a tela dele é muito boa. O oitavo motivo também, uma coisa muito importante em relação à sua interface. Ele vem aqui rodando o Android 13 com a One UI 5.1 e a Samsung prometeu 3 anos de atualização de segurança e mais 2 atualizações de Android. Então a Samsung promete aí até o Android 15 para esse smartphone, para essa categoria, tá aceitável aí. E apesar dele ter a One UI versão Core, ele tem alguns recursos aqui, por exemplo, como pasta segura, que por exemplo não tem no A14 5G, mas tem no M14. Tem também aqui o fato do painel Edge para você estar acessando aqui alguns aplicativos na lateral. Isso daqui é bem interessante também. Dá para você usar 2 aplicativos ao mesmo tempo aqui no modo tela dividida ou exibição pop-up aqui. Então, em relação a recursos aqui, vai ficar faltando alguns, né? Porque é a versão Core, mas ele é bem completinho aqui nos recursos que tem já aqui disponíveis. Agora vamos falar sobre os motivos para não comprar, ou motivos, por exemplo, que talvez você precise ter no smartphone, só que não vai ter no M14 5G. Lembrando que todos os smartphones vão ter pontos positivos e negativos, mas vai depender, é claro, exclusivamente do que você quer, né? O que você precisa, e eu tenho que comentar aqui para vocês. O primeiro motivo é que muita gente criticou foi em relação a esse aparelho com ter bordas muito grandes, que por sinal, muita gente criticou isso, que as bordas aqui embaixo, é meio jeito do A14, as bordas grandes em cima, Note antigo em formato de gota. Temos aqui embaixo essa borda bem grandona aqui, que muita gente achou estranho, apesar da traseira dele ser bonita aqui, tem um aparelho, uma pegada assim, padrão, né? Eu achei o A14 design mais bonito, só que aqui ele também ainda é bonito. Só que essa tela aqui ficou um pouco estranha, vamos ser sinceros, mas como eu falei para vocês, tem pessoas que não ligam para isso, então isso não vai ser um ponto negativo para quem não tá nem aí para esse ponto. O segundo motivo, meio correlacionado com o primeiro, né, que é as bordas grandes, é o fato da sua tela não ser AMOLED, né? Eu sei que ficaria caro se fosse AMOLED, não ficaria nessa categoria, mas cara, já temos smartphones, por exemplo, Redmi Note 12, tem tela AMOLED e custa na mesma faixa de preço. O A24 também tem tela AMOLED e custa na mesma faixa de preço. Então, aqui, apesar de ser uma tela Full HD interessante 90 Hz, mas não é AMOLED. Ah, Rafael, eu não ligo para isso. Então, beleza, tem pessoas que gostam do PLS LCD, mas, por exemplo, no sol, em alguns ambientes, em algumas cenas, o AMOLED ele vai ser melhor, e ele é melhor realmente, né? Principalmente se for comparar com o do A24, e inclusive gasta menos bateria. E por incrível que pareça, pode não ser, mas nos testes que eu fiz aqui com os aparelhos que eu tenho aqui, testei os dois juntos gravando por 1 hora, tanto o A24 como o M14, depois coloquei para gravar por mais 1 hora, então foram aí 2 horas de teste. O M14, depois de 2 horas de tela, sendo 1 hora gravando vídeo em Full HD 30 fps e outra hora assistindo vídeos no YouTube, terminou com 82%, que foi muito bom o resultado. Ficou à frente, obviamente, do A14 5G, só que ainda perdeu para o A24. O A24 terminou esses testes com 85%, né? São 3% de diferença, pode não ser muita coisa, só que esse daqui tem 6.000 mAh, mas pelo fato dele ter uma tela LCD, não é tão econômica, vamos dizer assim, né? Era para ter ficado igual ou
mais do que o A24, por exemplo, mas ainda fica lá no ponto positivo, sim, a bateria dura bastante, só que, por exemplo, a tela AMOLED, ela economizou mais bateria nos testes que eu fiz aqui, né? No teste que eu falei para vocês, câmera e vídeos rodando aqui no YouTube. E o terceiro motivo é uma coisa que, para mim, Rafael Pacheco, eu acho bem paia não ter, é o fato de não ter uma câmera grande angular, né? Nós temos 3 câmeras aqui, que eu até fiquei olhando assim, nossa, 3 câmeras, né? Vai ter a grande angular. Mas não tem, infelizmente, dona Samsung esqueceu de colocar uma grande angular, que eu trocaria fácil essas 2 câmeras que meio inúteis aqui, uma para o modo macro de 2 e outra de 2 megapixels, para o sensor de profundidade, né? Poderia sim ter uma grande angular de 5, só essa. A grande angular de 5 é uma principal de 50, que a principal dá para colocar modo macro, dá para colocar modo retrato. Eu sei que essa principal de 50, sim, ela é muito útil, muito boa, gostei muito do resultado. Agora essas outras duas poderia trocar numa grande angular, que para muita gente ia fazer diferença, né? Se você não gosta, se você não usa, aí esse ponto negativo você nem deve considerar, porque não vai ser negativo para você, obviamente, que você não vai precisar. O quarto motivo aqui é o fato desse smartphone ter apenas 4 GB de memória RAM, né? Sim, 4 GB de memória RAM. Se você deixar muitos aplicativos abertos em segundo plano, sim, pode ser que dê alguns engasgos. Mesmo o chipset dele sendo bom para a categoria, vai sim dar alguns engasgos. Você pode notar alguns engasgos nas transições do aplicativo, mexendo assim algum dia. Principalmente se você deixar um monte de coisa aberta, né? Eu não deixo, então não tenho assim muita dificuldade de estar mexendo com ele aqui. Vou deixar alguns takes para você ver aqui mexendo, ó. Não dá engasgo nem nada, é bem fluido no geral, só que se você deixar um monte de coisa aberta, vai pesar sim os 4 GB de memória RAM, é bem básico para hoje em dia. E o quinto motivo é em relação à One UI ser a versão Core, apesar de ter um chipset com desempenho bacana, até melhor do que o do A24, eu já testei aqui no canal, é mais potente, só que cara, é a versão Core, né? Como eu falei para vocês, não tem um Smart View para você espelhar se o smartphone na TV poderia ter, mas como é a versão Core, ele tem algumas coisas mais limitadas. Não é completo, por exemplo, o A24, ele tem lá a versão completona, então tem alguns recursos a mais, mas como eu falei também, vai depender muito da sua necessidade. Se para você não tanto faz, eu basicamente usaria tranquilamente aqui a One UI Core, eu só ia sentir falta do Smart View para espelhar a tela do smartphone na TV, em alguns casos, mas dá para sobreviver sem isso também. Próximo motivo, mas não menos importante, é o fato dele não ter som estéreo. Eu sei que nessa categoria de preço, a maioria não tem, tá? Pode achar um ou outro celular que tenha, só que eu de cabeça mesmo agora não sei o modelo que tem nessa faixa de preço, mas é um fato. Se você estiver jogando assim, por exemplo, colocar o dedo aqui em cima, você vai ficar com som abafado, porque o som só sai por aqui mesmo, por esse speaker, né? Então, o som de cima aqui, mas em cima sai para alguma coisa, sai. Quando você estiver fazendo uma ligação, você vai escutar aqui por cima, mas eles não servem para você escutar música ou jogar, por exemplo, né, para ter uma imersão melhor. Só um fato aí. E esse foi o motivo, na minha opinião, que talvez não seja interessante você comprar o Galaxy M14 5G, né? Mas como eu falei para vocês, juntando tudo aqui, os pontos positivos são melhores do que os pontos negativos, né? Não são tão negativos assim, como eu falei, vai depender exclusivamente do que você precisa, mas no geral tem mais pontos positivos, é mais interessante para comprar, é um excelente custo-benefício. Esse smartphone aqui já vem com um carregadorzinho de 15 watts, suporta 25 watts, tem um desempenho muito bom, vai rodar todos os aplicativos e jogos aí no dia a dia tranquilamente. E principalmente se você for utilizar ele na rua e tudo mais, você vai ficar bem longe das tomadas, tranquilamente aí pelos seus 6.000 mAh de bateria. E é claro, se você ainda quiser durar mais, desativa lá os 90 Hz, você vai economizar um pouco mais de bateria e aí você vai ter uma autonomia ainda melhor. No geral, um excelente aparelho. Se você gostou dele e for servir para você, link na descrição para você comprar com o melhor preço do Brasil. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!